Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria, é um prazer, também uma grande responsabilidade estar aqui, conduzir um estudo. Eu sempre digo que nós vamos aprender juntos, porque eu não sei tudo, sei bem pouco, e os meus semelhantes me ajudam muito, e hoje, mais do que nunca, vamos precisar da ajuda uns dos outros, porque o Lauro não vai vir hoje, a Ana também não, e quem vai falar algumas palavras hoje, vai conduzir o estudo, serei eu, tá? Então, vocês tenham a paciência de sempre, vocês sempre mandam boas vibrações, e eu agradeço. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Não sei se tem alguma coisa relacionada com o que eu vou falar, mas é a mensagem que saiu para hoje, né? A gente disse que não tem coincidência, realmente não tem, então, para cada um de nós, essa mensagem vai ter o seu devido proveito. Eu gostaria de falar hoje sobre a questão da oração, e quando nós oramos, nós normalmente mais pedimos do que agradecemos. Então, dediquei o título dessa palestra como Saber Pedir e Saber Receber. Antes da gente ir para essa questão da oração, como nós vamos dirigir as nossas orações a Deus, eu trouxe aqui alguns atributos de Deus
que está no Livro dos Espíritos, na questão 13. Então, para a gente entender um pouquinho com quem a gente está falando, né? Lá na questão 13, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E a resposta vem, né, bem assim, o que os espíritos puderam nos passar, que nós poderíamos entender, eles se esforçaram ao máximo e nos passaram. Então eles responderam o seguinte, ó: do vosso ponto de vista, do nosso, né? Ele desencarnado falando para nós encarnados, do vosso ponto de vista, sim, Deus é tudo isso. Porque credes abranger tudo, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Tem coisa, então, o homem mais inteligente, imagina o homem mais inteligente, tem muita coisa, e a gente sabe disso, né? Quem foi que falou lá que quanto mais sei que menos sei, né? Não sei se foi Sócrates, né? Quanto mais eu sei, mais sei que eu sei muito pouco. E interessante que quem me deu uma ideia sobre a compreensão de Deus foi um padre, quando eu frequentava o grupo de jovens, na igreja São Pedro, tinha o padre Nelson. Ele era uma pessoa assim, muito inteligente, muito culta, ele era muito culto, né? E viajou o mundo todo e tal. E ele, uma vez ele foi lá no grupo de jovens, ele falou para nós assim: sabe por que você não entende Deus? Se você entendesse Deus, ele caberia na sua mente. Se ele cabe na sua mente, ele não é infinito. Então, como é que nós vamos entender Deus estando no estágio evolutivo que nós estamos atualmente? Os espíritos puros, acho que têm uma compreensão muito melhor. Não sei se é total. Eu não tenho esse alcance para saber. Não sei se alguém tem. Mas nós, né, no nosso nível evolutivo, ainda estamos muito longe de compreender Deus perto da sua totalidade. Então, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Nós vamos tentando entender um pouquinho de Deus a partir do que a gente sabe, do que a gente vê, do que a gente conhece, né? E a gente vai vendo a sua criação e a gente vai deduzindo algumas coisas. Depois de muito tempo que o ser humano começou a ver aí como que é o universo, o tamanho do universo, aquilo que acontece, depois começou a descobrir buracos negros, né? E aí o Stephen Hawking escreveu um livro assim, e ele escreveu um livro lá, nem sei lá o nome do livro, mas ele no livro, no prefácio está assim: este livro é para entender Deus. Aí teve um
Um rapaz que falou assim, pô, mas ele não entende nem perfeitamente um buraco negro, quanto mais entender Deus, né? Então, foi hilário, né? Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus sempre existiu. É eterno, quer dizer, não teve um começo. É eterno, sempre existiu. Não foi ninguém que criou, ele sempre existiu. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Se Deus mudasse, imagina a bagunça que seria o universo, né? Imagina mudar lá, agora eu quero que a gravidade vai ficar um pouquinho mais forte, pronto, já né, avião ia cair, a gente já ia sentir o peso, né, maior. Não, agora eu quero que a gravidade fique mais fraca. Os planetas iam se afastar, a gente ia, né, perder o contato com o chão, pronto. Imagina, isso aí são coisas, né, banais, mas imagina se Deus resolvesse fazer, mudar de ideia, da maneira que os seres humanos, né, também mudam as suas opiniões. É imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que achamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, esquece o velhinho de barba, que vai, de repente vai aparecer aqui e fala assim, olha, sou Deus, muito prazer. Ou então, ajoelhe-se, ser inferior, eu sou Deus. Não. Não é aquele velhinho, não é aquele alguém, uma pessoa, né? Isso é naquelas ideias humanas, né? Que a gente ainda tinha lá milhares de anos atrás, mas que algumas pessoas ainda têm, mas tem o direito, né? Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Claro, né? Deus é só Ele. A partir dele, tudo é criado, exceto Deus. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Tá? Então, conclusão óbvia, né? Soberanamente justo e bom, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Até do grão de areia, do átomo, até a galáxia, até o universo, né? Deus está ali. Bem, então a gente tem uma ideia de Deus, né? Uma ideia mais ou menos bem vaga, mas a gente já tem uma ideia. E aí a gente vai orar, a gente vai, né? Primeiro a gente vai agradecer, né? Claro que né? Eu estou sempre pedindo, mas tenho certeza que todos aqui, quando vão orar, 99% é agradecimento, né? Mas eu vou chegar lá ainda. E aí o Emmanuel, ele escreve no livro Coragem, ditado para Chico Xavier, um capítulo chamado Oração e Atenção. E aí ele fala assim, oraste, pediste. Para a gente orar, é claro que se nós nos retiramos, se nós vamos para um lugar mais calmo,
a gente se concentra melhor, a gente tem a possibilidade de ter uma ligação melhor por causa do isolamento, da concentração, né? Aí a nossa mente fica mais ligada, mas não é só nesses momentos que a gente ora. A gente ora a todo momento que nós desejamos uma coisa, nós estamos orando. Por isso aquela questão, orai e vigiai. Vigiai não é aquele que vem nos fazer mal. Vigiai o que nós estamos desejando. Porque às vezes a gente deseja algumas coisas, né? Que seria melhor a gente não ter desejado. Mas Deus sabe disso. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Bacana, né? Então, a gente ora e a gente pensa assim, nossa, cadê a resposta de Deus, né? Eu acho que vai ter um brilho, vai ter alguma coisa que vai me saltar aos olhos, né? Alguma coisa espetacular, alguma coisa assim que, não, isso aqui é prova irrefutável que Deus atendeu a minha oração. Bom, segundo o Emmanuel disse aqui, não é bem assim. Por isso que nós precisamos estar atentos quando nós pedimos alguma coisa. A resposta de Deus, ela sempre vem, mas muitas vezes ela não vem daquela forma que a gente imaginava, tá? Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Vão de novo? Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, uma coisa, né? Dando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Certa vez, eu não fiz uma oração, mas Deus achou por bem me chamar a atenção para me colocar no caminho correto. Eu tive a minha primeira filha, eu tinha 23 anos. Depois lá com uns 25, 26 anos, ela estava lá com 3 anos, né? Aí a gente, né, com aquele cuidado assim, né, com aquela posse, né? Muitas vezes não é amor, é uma posse, né? E eu falando assim, né? Estavam lá os amigos lá, e eu falando assim: se alguém fizer mal para minha filha, nossa, eu vou pegar ele, eu vou bater nele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí tinha um amigo que nem muito religioso ele é. Ele chegou para mim e falou assim: esse lado espiritual que você diz defender. Aí foi um choque, né? De quem que veio aquela mensagem? Primeiro que eu não esperava aquilo lá, né? E depois veio da onde eu menos esperava. Ele precisava ter elevação, ele precisava ter alguma coisa de diferente para me passar essa mensagem? Não. Ele recebeu lá a inspiração dele e resolveu, soltou lá e pá, né? Foi aquele tranco, né? Parece que foi aquele choque, né? Parece não, foi, né?
o que vem corroborar essa afirmação do Emmanuel. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo ou, de uma pessoa que você nem conhece, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor, as tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Aí o rapaz estava lá numa angústia, e estava passando por uma situação muito difícil, estava desejando, estava lá dirigindo, e estava numa angústia assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida e tal, está muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, e eu não estou vendo solução. E de repente passou um caminhão assim, parou na frente dele, ele parou. Lá na frase do para-choque do caminhão, estava escrito assim: Jesus te ama. Aquilo foi suficiente. Mas é uma frase que a gente vê toda hora, toda hora tem gente jogando isso daí, para a gente. Só que naquele momento foi a resposta imediata àquele pensamento que ele estava tendo. Então ali ele recebeu aquele alento, aquela mensagem, falando, nossa, como que eu pude esquecer disso, E às vezes, muitas vezes, a gente esquece. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. No diálogo com pessoa que se afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Deus sempre responde. A resposta está na nossa frente, do nosso lado, em cima da gente. Às vezes a gente está pisando nela, E a gente, por isso, prestar atenção e desarmar o coração também, Porque se a gente tiver com o coração armado, aquela pessoa que está lá com todo o ímpeto de raiva, de vingança, aí dificulta, Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Agora, o mais importante, reconhecendo que as respostas do alto, que virão daquele Deus lá, que ele está vendo tudo, sabe de tudo, sabe o que é bom para nós, Ele, quem sabe o que é melhor para nós? Nós mesmos? Ou ele que nos criou, que ele enxerga dentro do nosso coração e já tem uma experiência aí de alguns bilhões de anos, Ou mais, de uma eternidade. Ele sabe, Então, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. As respostas de Deus são sempre a nosso favor. Não são respostas
para nos castigar, para nos colocar para baixo, para fazer a gente se sentir mal com aquilo que a gente fez. Não. São para nos elevar. São para sempre nos colocar para cima. É sempre o melhor que a gente poderia receber. É essa resposta de Deus. Para encerrar uma pequena história aqui de um rapaz que estava no plano espiritual, e ele fez um pedido, que foi assim, ele estava numa colônia de desencarnados, em reajuste. Certa vez, esse espírito, achando-se já preparado para o serviço, solicitou aos seus orientadores que lhe permitissem o socorro direto aos necessitados. Não quero mais ficar aqui só rezando pelos necessitados. Não, quero ir lá, quero lá pegar o meu irmão, acolher ele, eu quero cuidar dele, né? Queria participar das expedições ao umbral, de que tanto ouvira falar, para recolher e tratar irmãos em desespero, e estava disposto a doar o melhor de si. Ele realmente queria. Os orientadores dele, também entendendo que seria uma boa oportunidade de aproveitar as energias fulgurantes do solicitante, estudaram a melhor forma de o encaminharem ao serviço necessário. Um planejamento, então, foi feito e apresentado ao solicitante. Deveria ele reunir-se a entidades necessitadas, recolhidas em condições humanas precárias, e atendê-los da melhor forma em encarnação próxima. Tudo bem, a gente tem a tarefa certinha para você. A missão que você pediu está aqui. Você vai reencarnar, você vai recolher uma pobre mulher que cometera suicídio em existência passada, iludida e enganada por homens sem escrúpulos. Um homem que em outra existência tivera tudo roubado pelo sócio que o deixou em grave crise, e outros espíritos que passaram por situações semelhantes e que davam-se uns para a vingança, outros para o desespero. O atendimento seria feito na crosta, lá na terra, aqui, né, onde nós estamos, em condições de muita dificuldade material, e ele deveria constituir família, recebendo uma como esposa, e os outros como filhos, tornando-se o patriarca de uma família muito problemática. Nosso amigo estremeceu-se diante da vultosa tarefa, e não contendo a curiosidade, perguntou: quem poderia ter maltratado tais seres a ponto de deixá-los em tão constrangedora situação? E a resposta foi desconcertante. Um homem ignorante do bem, que após trilhar os caminhos da dor, compreendeu, evoluiu e hoje pede uma oportunidade de redimir-se daquilo que fez no passado. E aqui estamos nós, encarnados, cada um com a sua tarefa, cada um com aquilo que pediu, e tendo essa bela oportunidade, essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá, de estarmos juntos novamente, de estarmos constituindo uma família, cada um com as suas questões, mas aí a gente vai elevar o nosso pensamento, a gente vai pedir sabedoria, a gente vai tendo ajuda de todos os lados. A gente nunca está sozinho, a gente sempre vai ter ajuda. De onde a gente menos espera, Deus sempre responde aquilo que a gente pede. Amigos, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu me abstive de falar de questões natalinas e tal,
mas eu acredito que essas questões que foram faladas aqui são questões de amor, são questões de acolhimento, são questões de perdão, são questões de fé, que vão ao encontro do propósito do Natal. Então, eu espero que ter podido inspirar de forma positiva, né? Aproveitem aquilo que lhe for útil, descartem aquilo que não for necessário e vamos em frente, tendo a certeza que Deus está conosco. Muito obrigado. Então vamos à nossa oração. Hoje nós não teremos o passe de tratamento lá separado, lá na sala 4, tá? Os passes serão todos aqui no salão. Então vamos serenar o nosso coração, vamos nos ligar ao mais alto, apenas agradecendo. Hoje nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer porque nós compreendemos que Deus sempre nos envia aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é bom, aquilo que nos é útil, aquilo que vai nos conduzir ao bom caminho, que nós possamos também ser fonte de amor, ser fonte de luz, fonte de esperança a todos aqueles com quem convivemos, a todos aqueles com quem tivermos contato em nossas vidas, começando pela nossa família, que ela seja abençoada, pois ela é bendita sempre, pois estamos juntos àqueles que necessitamos, àqueles que imploramos a presença para que pudéssemos fazer melhor, para que pudéssemos conduzir melhor, nos redimir ou apenas amparar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu exemplo. Obrigado a Deus Pai. Obrigado por suas bênçãos. Que assim seja. Então, neste momento, vamos unindo nossos corações e pensamentos, elevando a nossa fonte criadora, ao nosso querido Jesus, ao nosso menino Jesus, a que ele veio aqui a nos trazer a boa nova.
em gratidão eterna por tudo que Ele nos trouxe. E vamos levando para casa sempre as palestras que aqui nós ouvimos, as bênçãos que aqui a gente recebe, além daqui em outros cantos, com os amigos, com os familiares, e também nos doando para que isso aconteça. E façamos uma retrospectiva de nossas condutas, para se a gente possa realmente passar de ano, desse ano da Terra para o ano que vem, em nossas atitudes. E lembrando sempre de tudo que aprendemos até aqui sobre as verdades divinas. Agradecemos ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Mãe Maria Santíssima que nos trouxe essa estrela guia a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Um Feliz Natal a todos, com muita luz e um ano maravilhoso, cheio de paz no coração. Que assim seja. Amigos, hoje é a última reunião do ano de 2024, tá? A gente volta no dia 22 de janeiro. Ninguém estará desamparado, porque nós temos o Evangelho no lar, nós temos a nossa fé, não é? E a gente precisa se cuidar também. Se a gente tiver alguma dificuldade, questões espirituais e tal, faça uma oração, pensa aqui na casa como sendo, primeiro é uma escola, né? Mas também é um pronto-socorro. Pensa aqui, mas cada um vai fazendo aí a sua oração, vai praticando bem e a gente vai passar por qualquer questão com força, com dignidade. Agradeço muito a compreensão de vocês. Hoje nós não temos a Ana e o Lauro aqui, então se alguém for marcar algum tratamento e tal, eu vou fazer as anotações aqui, tá? Mas hoje a gente está bem limitado, mas estamos aí. Obrigada.